Romanos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 19. Diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais aos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vou até o 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Pai, louvado seja o Senhor por esse dia especial para nós. É especial porque é o dia que o Senhor nos convoca, nos congrega para o ajuntamento solene, para ouvir a Tua palavra. É um dia especial para nós, porque hoje celebramos aqui mais um ano de existência desta igreja. Portanto, Senhor, queira o Senhor nos abençoar. Queira fazer que a Sua palavra seja entendida por nós e que ela frutifique no nosso coração. Frutos de justiça. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que teve uma experiência de prisão.
E uma das coisas que ele disse foi o seguinte: todo homem precisava ficar preso pelo menos 30 dias. Eu disse, por quê? E ele disse, olha, na prisão, na miséria que é a prisão, você começa a enxergar o valor de coisas que você não dá valor. Você valoriza mais a comida que você tem em sua casa, você valoriza a cidade que você mora, e assim por diante. E ele disse, seria uma experiência muito enriquecedora para todos os homens, porque a miséria nos mostra muita coisa. Apesar de tudo, ele não me convenceu. Eu não tenho desejo de ser preso. Mas eu concordo com ele, que muitas vezes, quando nós enxergamos a miséria, ela nos ajuda a ver com mais profundidade a riqueza e as coisas que nós temos. De certa forma, é a maneira com que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. Olha só, ele vem falando da nossa condição antes de Cristo. E ele pinta um quadro terrível. Ele desce na miséria dos homens. Ele diz que nós éramos fracos, ele diz que éramos ímpios, ele diz que éramos pecadores, e ele finaliza dizendo que nós éramos inimigos de Deus. Como é que nós chegamos nesse estado? Qual foi o caminho que a humanidade tomou que conduziu ela a esse estado de fraqueza, impiedade, pecado e inimizade de Deus? Como foi que isso aconteceu? Para responder isso, Paulo vai retornar lá no início de todas as coisas. Ele vai retornar ao princípio do mundo, porque ele quer fazer com que os seus leitores olhem para um personagem, que é Adão. Então, como é que nós chegamos ao estado de fraqueza, impiedade, pecado e inimizade? Ele vai responder, nós chegamos até aqui por causa de Adão, o primeiro homem, por causa da desobediência de Adão, o primeiro pecado. E aí ele nos lembra, embora não conte a história, mas ele nos lembra daquilo que aconteceu no Éden. E ele vai dizer que aquilo que aconteceu no Éden afetou toda a humanidade. E afetou de tal maneira que afundou a humanidade na mais profunda miséria. Então, por que é que nós somos assim? Por que é que o mundo anda como anda? Por que é que o mundo está cercado de tragédias, de corrupção, de inimizade entre as pessoas, de ódio disseminado? O apóstolo Paulo responde isso, dizendo que nós só iremos entender isso quando nós voltarmos os nossos olhos para Adão, porque Adão é um grande personagem na Escritura no sentido da sua importância. Ele vai dizer, por ele entrou o pecado no mundo. Ele não está tratando da origem do mal, mas ele está dizendo como foi que o mal que já existia
entrou no mundo que Deus havia criado. E aí ele diz, por causa de Adão. Adão foi aquele que abriu as portas para que o pecado pudesse entrar. Mas o pecado não vem sozinho. O pecado vem e traz com ele a morte. Então, o pecado entra no mundo por Adão. E a morte entra no mundo pelo pecado. E como que isso me afeta? O que é que isso tem a ver comigo? Ele vai dizer, a morte veio a Adão, mas ela passou a todos os homens como que uma espécie de herança maldita. E diz, todos pecaram, finalzinho do versículo 12. Mas você pode pensar assim, bom, mas eu não estava lá no Éden. Eu não peguei aquele fruto e comi. Engano seu. Porque em Adão, todos nós estávamos. Porque Adão foi mais do que um homem. Adão respondia por mais do que o seu próprio pecado. Ele representava a humanidade. Aquilo que Adão conquistasse também serviria para nós. Mas a queda de Adão é a nossa queda. Então, em Adão, nós pecamos, em Adão, nós morremos, em Adão, nós desobedecemos, em Adão, nós somos desobedientes. Por isso que Paulo, quando fala aos Efésios, ele diz que nós somos filhos da desobediência. Então, essa é a história. Adão é o primeiro, é o cabeça da humanidade. Isso nos liga a Adão. Mas ele também vai apresentar outro personagem. Um segundo Adão, que é Jesus Cristo. E o que é que Paulo quer fazer agora? Quer mostrar para nós o seguinte: o que é que nós recebemos de Adão e o que é que nós recebemos de Cristo. E comparar um com o outro. E há uma expressão aí no texto que se repete e ela é chave para nós entendermos. A expressão é muito mais. E nós cantamos uma música aqui que fala isso, né? Que em Cristo nós temos muito mais. Pronto, o tema do sermão. Aquela música. Jesus, o apóstolo Paulo quer mostrar que nós temos em Cristo muito mais, de que embora o que Adão fez nos afeta profundamente, em Cristo nós somos muito mais afetados. Que a miséria de Adão, embora seja grande, em Cristo nós temos muito mais vida. Ele vai mostrar que Cristo é superior a Adão. Adão me leva à miséria, Cristo me leva ao céu. Adão me conduz à morte, Cristo me leva à vida. Adão me escraviza no pecado, Cristo me liberta do pecado. Adão é um agente da morte. Jesus Cristo é o doador da vida. Então, eu quero falar sobre isso. Muito mais em Cristo. Mas nós precisamos falar da miséria, para ver o quanto isso é maior. Então vamos lá, o que é que nós recebemos de Adão? Primeira coisa que ele diz no versículo 18, condenação. Eu não vou seguir a sequência aqui, eu vou seguir uma ordem que eu acho que é melhor para a gente entender. Mas olha o que ele diz. No versículo 18 diz, porque assim por uma só ofensa, pecado de Adão,
veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Aqui estávamos nós, que nascemos num estado de condenação. Tem muita gente que discorda disso, mas é algo tão tolo discordar disso, porque não vai adiantar nada. A lei que permanece é a de Deus, e Deus nos viu em Adão, e em Adão ele nos condenou naquele pecado. Ele julgou que o pecado de Adão foi suficiente para condenar todo mundo. Mas eu entendo porque algumas pessoas duvidam, ou não querem aceitar isso. Porque elas pensam de si mesmo além. Algumas pensam assim: se eu tivesse lá no Éden, eu não teria comido. Teria. Se você tivesse lá, você teria feito exatamente igual. Assim como se você tivesse, há muitos anos atrás, em Jerusalém, e havendo aquelas pessoas, Jesus ou Barrabás, a sua voz seria: solte Barrabás. É porque nós somos tendentes a pensar além do que convém de nós mesmos. Por que é que um pecador ímpio vai se atrair por Cristo? Ele vai se atrair por Barrabás. Ele vai agir de acordo com a natureza dele. Então, bastou uma só ofensa, um só pecado, para que todos nós nascêssemos debaixo da condenação. O bebezinho de colo, aquele que ainda mama, é condenado. Nasceu num estado de condenação. Mas em Cristo, nós temos muito mais salvação. Olha lá o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A expressão muito mais, ela quer chamar a nossa atenção para a maneira que Cristo reverteu a nossa situação. Seremos salvos de quê? Seremos salvos da ira. É o que diz lá no versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso é agradável ouvir. Essa é a boa notícia do Evangelho. O dia que a igreja cansar de ouvir estas coisas e de falar estas coisas, ela está tomando um rumo terrível. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós queremos ouvir coisas novas. Nós queremos ouvir coisas que nós nunca ouvimos ainda. Mas não é essa a graça do Evangelho. A graça do Evangelho é ouvir estas coisas sempre. Quando Paulo escreve a carta dele aos Filipenses, lá por volta do capítulo 3, ele diz: olha, a mim não me desgosta escrever de novo as mesmas coisas. Você cansa de ouvir as mesmas coisas? Você cansa de ouvir da salvação que há em Cristo? Nós não podemos cansar. Você não pode se cansar de ouvir de que há um dia que Deus reservou, há um dia de ira, da ira do Cordeiro, mas que nesse dia você não será condenado.
há um dia de julgamento, e esse dia é terrível, mas a Bíblia diz que esse dia para você é doce. O dia da ira de Deus. Então, essa é a notícia. Você será salvo da ira. Pela vida de Cristo, você será livrado destas coisas. E você acha que isso é pouco? Você lembra daquele episódio que Jesus ora 3 vezes, pedindo para que Deus passasse dele o cálice? Não é? Que cálice? Tem gente que diz, não, é que Jesus está pedindo para não ir à cruz. Será que o nosso Salvador teria medo de enfrentar a cruz? Outros dizem que Jesus temia Satanás, isso é uma blasfêmia. Outros dizem que Jesus queria que passasse dele o chicote, os pregos, a vergonha, mas isso também não encaixa. Sabe por que não encaixa essas coisas? Porque depois da morte de Jesus, os historiadores vão dizer que morreram pelo menos 50 milhões de crentes, perseguidos, muitos eram crucificados como nosso Senhor foi, outros eram crucificados de cabeça para baixo, outros eram colocados piche e fogo para iluminar as cidades, e o testemunho desses historiadores é que muitos iam para a morte cantando, louvando a Deus. Bom, se estes homens eles foram capazes de enfrentar a cruz, cantando louvores, seria o nosso Salvador tão fraco, que ele não podia enfrentar aquela cruz? Não foi isso que ele pediu. O cálice, a questão é, o que é que tinha dentro desse cálice, que Jesus não queria experimentar? A ira de Deus. Era isso que ele temia. E ele tinha todas as razões para isso. Porque imagina lá o nosso Salvador. Ele aprendeu que toda alegria, que toda glória, todo prazer está na presença do seu Pai. Mas agora ele vai receber das mãos do seu Pai o cálice mais amargo que alguém pode beber, justamente a ira do seu Pai. É isso que ele teme, é isso que ele não quer experimentar. Ele não tinha medo de cruz, ele não tinha medo de pregos, mas ele não queria experimentar o ódio ardente de Deus que estava naquele cálice. Mas ele experimenta, ele bebe todo o cálice, porque naquele cálice estava a ira destinada a nós. E ele bebeu por você. É por isso que quando nós olhamos em Cristo, nós devemos nos lembrar de que nele nós temos muito mais. Muito mais do que qualquer coisa que esse mundo pode nos oferecer. E lá na cruz, quando ele toma a última gota, ele diz: está consumado. Eu bebi. E foi isso que doeu na alma do nosso Salvador. Não foi o abandono dos discípulos, não foi a zombaria do povo, não foi a espada que traspassou, não foram os pregos cravados nas suas mãos, mas foi
a ira de Deus, a ira do seu pai, que o fez sangrar na sua alma. E ele fez isso por quê? Fez isso por nós. Na cruz, Deus exibe ao mundo a sua santidade. Deus satisfaz a sua justiça, derramando sobre o seu Filho toda a sua ira pelos nossos pecados. Segunda coisa, em Adão nós recebemos inimizade. Diz o versículo 10 e 11 que éramos inimigos. Irmãos, ter inimigos pode não ser um grande problema. Eu posso ter inimigo que não tem condição de fazer mal nenhum para mim. Mas ter um inimigo do calibre de Deus, aí há todo o problema. E em Adão, eu herdo isso. Eu herdo uma inimizade. A partir do momento que Adão vira as costas para Deus, vira as costas para a sua palavra e resolve comer aquele fruto, ele estabeleceu inimizade, ele rompeu um relacionamento com Deus, e depois Deus disse: vai embora do meu paraíso, eu não quero vocês aqui. Ali a inimizade fica evidente, há uma ruptura entre Deus e Adão, e é isso que Adão nos deu. O mundo quer dizer, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Por isso que eu não posso amar o mundo. Eu não posso amar as coisas que há no mundo. É um péssimo negócio. Com que arma eu luto contra Deus? Com que força? Como eu vou prevalecer contra Deus? Negar o Evangelho é a coisa mais estúpida que um homem pode fazer. Porque como ele vai lutar? Com que arma? Com que força? Então nós estávamos incluídos em um grupo sem chances. Mas em Cristo, nós temos muito mais reconciliação. É a palavra que Paulo usa aí. Finalzinho do versículo 11, ele diz, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós fomos aproximados. Havia uma barreira que nos separava. Jesus Cristo derruba essa barreira. Há uma mudança agora de posição. Eu estava do lado dos inimigos de Deus, agora eu estou do lado dos amigos de Deus. E não tem outra alternativa. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu que, inimigo de Deus, causava desagrado em Deus, agora em Cristo, nós podemos glorificar o nome de Deus. Ele aceita o seu louvor, Ele aceita a sua oração, Ele aceita o nosso culto, porque nós não somos mais inimigos de Deus. Nós somos agora aproximados. É uma posição privilegiada. Nós somos filhos e filhas na casa de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia é essa. Terceira coisa, em Adão nós recebemos ofensa, em Cristo muito mais graça. Olha o versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos,
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Essa ideia de graça, irmãos, ela tem a ver com a aceitação. Quando o apóstolo diz que nós recebemos o dom pela graça, e é que nós somos agora aceitos na presença de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, olha, agora eu aceito você na minha presença. Eu gosto muito de usar um exemplo, que é da rainha Esther. Quando o rei Assuero, ele assina um decreto que condena lá os judeus. Para matar todos os judeus. E havia lá o tio de Esther, Mordecai. E Mordecai vai até a rainha Esther e diz para ela, olha, você precisa interceder pelo seu povo lá junto ao rei. Mas havia alguns ritos estranhos. Por exemplo, a rainha, apesar de ser rainha, ela não podia entrar lá na presença do rei e dizer, olha, eu quero falar com você. Ela podia entrar na presença do rei quando chamada, ou no caso de quando ela se apresentasse, o rei estendesse a ela o seu cetro. Quando ele fazia isso, quando ele estendia o cetro para ela, ele estava dizendo, pode chegar, pode se aproximar de mim, que você não será morta. Caso ela tentasse entrar na presença do rei, e o rei não estendesse para ela o seu cetro, ela poderia ser morta por alguns dos soldados do rei. Então, qual é o privilégio que eu tenho agora, muito mais em Cristo, por causa da sua graça? A qualquer momento, qualquer lugar, qualquer situação, nós podemos nos achegar à presença do Deus Santo, Santo, Santo. Você pode orar, você pode buscar o Deus majestoso, Criador de todas as coisas, onde os próprios anjos sem pecado não ousam olhar para Ele. Você, que antes era inimigo de Deus, você pode agora se aproximar, porque você foi reconciliado. Você pode se aproximar no trono de Deus, e mais, Ele não promete só que você vai chegar, Ele promete que Ele vai te atender. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, diz, portanto, aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Para quê? Para recebermos graça e misericórdia em ocasião oportuna. É verdade que você não tem que buscar Deus só quando você precisa. Mas Deus quer que você busque quando você precisa. Ele está dizendo isso lá. Venha, eu quero satisfazer você. Eu quero dar a você o que você precisa. Eu quero dar a você, eu quero cuidar de você. Peça a mim, busque em mim. Venha até a minha presença. Isaías capítulo 1, Deus convoca o povo a arrazoar com ele, inclusive. Porque o povo não o servia com fidelidade. Deus diz, venha, exponha as suas causas. Por que é que vocês estão fazendo assim? Exponha as suas causas diante de mim. Não tenha medo. Porque o pecado não será mais obstáculo. Isaías capítulo 1. Quando ele diz, porque se o seu pecado for vermelho como o carmesim, se tornarão, eu sempre confundo alvo, branco, mas é isso. Se for vermelho, se tornará branco como a neve. Venha,
Então, não há problema mais. Porque em Cristo nós recebemos a graça de poder nos aproximar. Em Adão, recebemos a morte. Em Cristo, muito mais vida. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui, a morte de Adão aqui, o fato de dizer que a morte reinou, não quer dizer só a morte num sentido físico. É a morte num sentido espiritual, porque o inferno, ele não pode ser dito... Por que não há vida eterna no inferno? Embora a existência lá seja eterna, nós falamos morte eterna. Porque no inferno não há a presença abençoadora de Deus. É morte, porque aquilo que caracteriza a vida e está em Deus, Deus vai negar a eles no inferno. Então, reinou a morte, mas agora nós temos vida. Então aqui eu concluo. O pessoal antes que eu fiquei concluindo aí umas 3 vezes, vou falar só essa vez. Concluo. Já falei 2, né? O Evangelho, meus irmãos, ele tem implicações enormes para a sua vida profissional, para a sua vida familiar. Enormes. Mas hoje, eu quero me prender àquilo que mais importa. Você está em Adão ou você está em Cristo? Isso é o que mais importa. No fim de todas as coisas, o que vai contar e o que vai fazer a diferença é que Adão e Cristo são 2 portas para mundos eternos. E aí eu pergunto o seguinte: em qual porta você está? Você está em Adão? Porque se você está em Adão, olha a miséria que você está. Morte, condenação, inimizade, ofensa. Se você está em Adão, tudo que você faz ofende a Deus. Você sabia disso? Eu vou tentar chocar você. Você sabia que um ímpio, quando ele pega uma cesta básica, e ele vai entregar ela a um pobre necessitado, e ele entrega, ele ofende a Deus? Você sabia disso? Sabe por quê? Porque tudo que não provém de fé é pecado. Tudo. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que eles ofendem a Deus em tudo o que eles fazem. Porque o que eles fazem, eles não fazem para a glória de Deus. Ele não faz com a consciência de Deus. Não foi a fé em Cristo que levou ele a fazer o bem que ele fez. Então, tudo que eu faço que não é movido pela minha fé é pecado. E assim é a vida do ímpio. Ele peca até mesmo nos atos que aos nossos olhos são bons.
Mas é melhor não levar a cesta básica? Mais pecado ainda se ele não fizer isso. De qualquer lado que ele for, ele está sem saída. Ele permanece condenado, ele permanece inimigo, ele permanece morto e ele continua ofendendo a Deus. Então, a quem você está unido? Por nascimento, em Adão. Mas a graça do Evangelho me diz que há uma maneira de romper esse vínculo com Adão, de condenação, de inimizade, de ofensa e de morte. E esse vínculo só é rompido quando eu estabeleço um outro, muito mais forte, em Cristo. Quando eu sou ligado a Cristo pela fé, quando eu olho para Cristo e entendo que Ele morreu naquela cruz em meu lugar, que ali Ele estava substituindo a mim, quando eu confio que aquela morte me salva da condenação eterna. Então eu recebo reconciliação, salvação, graça, vida eterna. E no fim de todas as coisas, é isso que vai importar. É o que você fez com Jesus Cristo. Como você reagiu a Jesus Cristo. Nós corremos atrás de muitas coisas, desejamos muitas coisas, mas no fim é isso que vai importar. Você deve educar seu filho pensando nisso. Você deve que ele tenha uma excelente profissão. E todas as coisas boas que você deseja. Mas a coisa que você mais precisa desejar e buscar é para que o seu filho tenha fé em Cristo Jesus. Que ele seja salvo. Talvez ele falhe em outras coisas. Provavelmente ele vai falhar, como nós também falhamos. Mas ele não pode falhar aqui, na principal coisa. Lembra do que Jesus disse para aquelas irmãs, Marta e Maria? Enquanto uma se ocupava de tantas coisas, ele disse, olha, uma só importa. E Maria soube aproveitar aquilo que de fato importa. Concentre-se naquilo que importa. Aqui. E ele veio trazer vida e vida em abundância. Vamos orar, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé?